E finalmente saiu o debate entre Kim Kataguiri versus Caio Coppola, né, cara? O Caio Coppola, que até o exato momento só tinha enrolado, criando desculpa, né? Ah, eu não posso debater porque eu tenho que vacinar minha mãe. Não posso porque eu tô me sentindo bem. Não posso porque tá chovendo. Não posso porque tá calor. Não posso porque tá frio. Finalmente, o cara foi para o debate e, cara, velho, o cara só passou vergonha, cara. Não Nossa, velho, o que foi aquilo? Jesus, meu Deus do céu. Cara, e antes de comentar, cara, eu peço pra você se inscreva no canal, aperte o sininho, comentem, compartilhem, ajude com o crescimento e engajamento desse pequeno de carnal. Fica até o final, né? Porque eu tô pensando em colocar um videozinho no final do vídeo para ficar bem engraçado. Então, pra te dar umas boas risadas, não é, cara? Cara, é o seguinte, o Caio Coppola era um sujeito do qual eu respeitava. Vou ser sincero, cara. Eu respeitava o Caio Coppola, sabe? Principalmente da época quando ele tava lá no Pânico, da rádio lá, debatia lá com o Fefeto, né? Fefeto, né? Debatia lá, destroçava qualquer esquerdista, destroçava porque ele tava do lado certo da força, né? E assim, cara, depois que ele virou um gado do presidente, ou seja, na mesma forma, eu sempre falo o seguinte, político não é pra gente adorar, é pra gente criticar, chamar atenção e cobrar, entendeu? Ou seja, eu não sou muito fã do Caio Coppola, mas também eu não morro de amores pelo japonês, pelo Ken Kataguiri, né? Eu não morro de amores por ele, aliás, não morro de amor político nenhum. Vou deixar uma coisa bem clara. Até mesmo os políticos que fazem um bom serviço, a gente tem que cobrar e pegar do pé, porque eles trabalham para nós, não é? Então, assim, cara, o Ken Kataguiri, da mesma forma que ele criticava o PT, ele também tem que criticar o governo também. Ele até criticou uma vez, né? Chamando o Bolsonaro de Bolsonaro, dizendo que ele, para defender as filhinhas, ele era uma leoa. Só que depois que recebeu críticas e dislikes, não é? Ele percebeu que ele gosta de um carinho. Ele gosta de um carinho, ele gosta de um like, ele gosta, sabe? Ele gosta de ter uma importância no governo. Então ele se tornou aquele puxa-saco, cara, que a gente não aguenta mais, não é? Aquele puxa-saco que um verdadeiro conservador não tolera. Eu parei de seguir canais como Paula Marisa, Bernardo Kuster, Alan dos Santos e outros. Eu parei de seguir justamente por causa disso, não é? Eu não gosto de puxa-saco de político. Eu não gosto. E assim, cara, eu não morro de amores por nenhum dos dois, né? Antes que alguém já venha me encher o meu saco falando, ah, não, porque outro dia eu deixei um comentário no canal Ferreira, né, fazer uma piada com o Lula e com o Bolsonaro. Apareceu um bolsonarista lá dizendo, aí o Lula vai falar, não, disse que o próprio vídeo falava do cachaceiro. Né? E o cara, quando viu que eu chamei o Lula de cachaceiro de 9 dedos, pô, petista de Canoé. Aí o que o cara falou? Falou que eu era do MBL. Nossa. Só faltou o cara falar que eu era do Novo, que eu era comunista, que eu era falsa direita, que eu era nova esquerda, que eu era diagonal, meia lua, soco fraco e Hadouken. Só faltou falar isso. E eu não apoio ninguém. Pra mim, se Caio Coppola e Kim Kataguiri tocarem tapa até a bochecha das caras caírem, cara, pra mim, beleza. Falou? Eu tenho meus motivos pra não gostar de nenhum dos dois. Mas uma coisa eu reconheço. O Kim Kataguiri, por mais que eu não vá muito com a cara daquele japonês, ele tem feito um bom serviço. Não tem dado muito motivo pra gente falar dele. E eu sou assim, se o político faz o certo, a gente elogia. Se o político faz algo errado, a gente cobra. Mas independente de tudo, eles trabalham pra gente. Tem que criticar mesmo, positiva ou negativamente. E assim, cara, indo diretamente ao assunto, né? O Caio Coppola, cara, velho, não precisa ser muito inteligente, basta ter metade de um neurônio funcionando para você ver que o cara ficou se esquivando, cara. Ele se esquivava mais dos assuntos do Kim Kataguiri do que o Neo naquele filme do Matrix, se é que você me entende, que eu tava desviando das balas. Né? Você pega lá os assuntos que os caras vai debater, cara, e o Deus, olha só. O Kim Kataguiri, ele chegou, só para você ter uma ideia, falando lá, eu até anotei aqui para não esquecer, Bolsonaro e a gestão da pandemia e Bolsonaro e a destruição da direita. Esse era o assunto do Kim Kataguiri. Qual era o assunto do Caio Coppola? Infraestrutura e transporte e geração de emprego.
É a mesma coisa que eu perguntar, como é que você prefere o seu café? Com ou sem açúcar? O cara responder, o céu é azul. Eu não vou falar do céu, porque hoje o céu tá tão lindo, tá tão azulzinho. Era exatamente isso. O cara fugia das perguntas, não é, cara? E a gente sabe, cara, que infraestrutura e transporte não é o que muita de nós do que é interessado hoje, velho. Não é, cara. O que mais tá ferrando com o Brasil nesse exato momento é essa porcaria de pandemia, cara. Enquanto que nós estamos vendo aí, Israel já não usa máscara há quase um mês. Não usa máscara. Inglaterra tá funcionando. Estados Unidos está voltando à normalidade. E o Brasil? O Brasil, que só agora tá tendo lugar aí que ainda tá tendo lockdown, cara. Você tá entendendo? O Bolsonaro, cara, não pode jogar a culpa do presidente. Verdade, não pode só jogar a culpa do presidente. Também tem culpa a parte disso a mídia, também tem culpa a parte dos governadores, tem culpa a parte disso, entendeu? Uma série de decisões erradas. Até mesmo os próprios bolsonaristas também são culpados. Como assim? Os bolsonaristas são culpados? Enfim, tem uma coisa. É o que eu ouço mais uma vez e falo. Político é para ser cobrado e não idolatrado. No momento que você tem uma militância, independente sempre por parte dos petistas dizendo Lula livre, Lula livre, ou por parte dos bolsonaristas que fica não, presidente, mito. No exato momento que você tem idiotas que ficam adorando, idolatrando político, vocês ficam dando a esses camaradas, esses desgraçados, motivos para eles não fazerem o que fazem. É tipo o caso do pai e do filho, sabe? Tem um pai que faz tudo pro filho. Tudo que o filho pede, o pai dá. Né? Aí o filho fala um palavrão, ai que bonitinho, meu menino fala um palavrão. Ai que bonitinho, o meu filho faz uma travessura. É criança, não é, cara? Só tá colocando fogo a casa, não é criança, né? Deixa ele tocar fogo na casa. Aí esse moleque cresce, vira um rebelde sem causa, né? Vira um revoltado, né? Vira um moleque cheio de palavrão na boca, respondendo pai e mãe, e não sabe por quê, e depois fica perguntando onde foi que eu errei. Cara, não sei, será que foi falta de couro? Né? Ou seja, da mesma forma que um pai que não sabe colocar limites no filho acaba criando um monstro para a sociedade, da mesma forma, um eleitor que não cobra do político as suas promessas de campanha, acaba criando o quê? Acaba criando líderes populistas, entendeu? É igual o caso, por exemplo, de países totalitários, né? Alemanha nazista, Itália fascista, União Soviética na época do Stalin, entendeu? Coreia do Norte lá, com aquele, até esqueci o nome lá daquele ditador maluco lá, entendeu? Aquele cabelinho esquisito, aquele gordinho esquisito, né? Mao Tse Tung da China. Cara, sempre tem uns militantes que ficam lá idolatrando o líder. Político é pra você cobrar, não é pra você puxar o saco, independente se é de direita ou de esquerda. Aí o que acontece? Aí cria essa idolatria, eles fazem o que querem e não fazem o que tinham que fazer. Porque sempre vai ter uns idiotas para os defenderem. É por essa razão que eu não defendo político nenhum, mesmo que estejam fazendo um bom serviço. Né? Aí o camarada, sabe, cara? Aí nossa, cara, eu tenho que ler aqui, cara, pra poder não fugir do foco do que eu quero falar, cara. Entendeu? Porque senão o vídeo fica longo, cara. Aí o cara fica negando os erros Ou seja, até mesmo os erros do governo é culpa de quem fica idolatrando. Você tem que cobrar esses caras, né? Não puxar o saco. Daniel. Mas não pode colocar a culpa só do presidente. Tá, eu falo coisa. Quem eu tenho que responsabilizar por não ter vacina? Por ter deixado de comprar 70 milhões da Pfizer, né? O Bolsonaro que só ficou o tempo todo empurrando cloroquina, ozônio no rabo, não é? Mijo. Então, quem eu vou cobrar isso? Hein? Cara, o cara que ficou lá o tempo todo negando, não, porque é uma gripezinha, um discurso negacionista. Tá certo que antigamente Trump, Inglaterra, tá? O Trump, aquele outro lá, aquele primeiro-ministro da Inglaterra, me fugiu o nome dele agora, tá certo que no início eles também tinham um discurso negacionista, mas depois eles viram lá um erro que eles cometiam, né? Tomaram atitude de fazer. O Bolsonaro não, continua até hoje, continua até agora, não é? Caraca. E aí fica fazendo
sabe, ficar fazendo aglomeração igual aquela manifestação que ele fez semana passada. Caramba, a gente já podia estar saindo dessa pandemia. Mas não, a gente tá vendo um monte de país conservador aí voltando à normalidade e o Brasil aqui ferrado, não é? Ah, caramba. Hum, não. E o seguinte, o Caio Coppola, cara, eu tô lendo ali para poder manter o foco aqui, cara. Ele vem falando assim, mas acontece que você tem que levar em consideração a criação dos empregos. 1 milhão de criação de emprego. Mas vamos lembrar que 3 milhões foram perdidos. Né? E desse 1 milhão que voltou, meu querido, desses últimos tempos, não voltaram em empregos formais, sim informais. Né? Eu estou desempregado até hoje. O meu irmão que trabalhava da CSN aqui, hoje trabalha de iFood. Ele trabalha hoje de iFood. Um monte de gente teve que transformar o carro em Uber. Né? Fora aqueles que tem que sair para vender um salgadinho, vender coisa da rua, não é? Ou seja, não é que essa geração de emprego, por exemplo, de uma empresa, ou então trazendo, porque vamos lembrar, cara, Bolsonaro prometeu geração de emprego, prometeu um monte de coisas como diminuição dos impostos, diminuição da carga tributária para pequeno microempresário, incentivo ao empreendedorismo, né? Privatizações. Cadê que você está vendo isso? Não está vendo. Não está vendo. Né? Diminuição do Estado. Não está vendo isso. Né? Então, como é que vem falar de geração de emprego, meu querido? Tá meio difícil. Né? Aí ele fala, não, mas o Bolsonaro, você tem que levar em consideração que dessa infraestrutura, ele está indo inaugurar ponte, um monte de obra que estava inacabada e que ele acabou. Cara, opinião minha opinião, um presidente não deveria estar indo para a inauguração de ponte, nem de estrada, não. Ele é um chefe de Estado e a obrigação dele é o quê? Não, vou reunir aqui os ministros para poder estar resolvendo esse assunto referente à pandemia, né? Vamos estar cumprindo aquela promessa de campanha. Vamos estar aqui vendo as leis que podem ser ou não sancionadas. Esse é o papel do chefe de Estado. O chefe de Estado não deveria estar indo, não vou inaugurar aqui uma ponte, uma represa. Não, isso Lula fazia, Dilmanta fazia, Temer fazia, né? E eu acho que presidente nenhum tinha que ficar gastando tempo para inaugurar fábrica. Não, isso aí pode até ser trabalho de um prefeito, né? Ou de um governador, mas não de um presidente. E aí eu te falo, de infraestrutura, o que o Brasil tem melhorado? Hein? Porque vamos lembrar, cara, o Brasil está precisando de ferrovia. Está precisando de ferrovia. E não é o que acontece, porque todo transporte de alimento que acontece no Brasil, de um estado para outro, acontece por meio de caminhões. O que explica o porquê que o alimento, que o arroz e o feijão tá tão caro. Porque se tivesse mais ferrovias, meu filho, não teria tantos fretes a serem pagos, não teria tantos pedágios a serem pagos. E o arroz, que hoje está quase R$ 30, está pela hora da morte, o preço seria menor. Então cadê a infraestrutura? Entendeu? O cara que mais criou ferrovias do Brasil foi Dom Pedro II, meu querido, né? Meu saco. Aí quando questionado acerca, mas e o passado do presidente? E o caso lá das investigações? Não, porque a gente não pode falar do passado do presidente. Então a gente também não pode falar do passado do Lula. A gente também não pode. Né? A gente não pode falar dos crimes, dos erros do Bolsonaro, também não pode falar do passado daquele cachaceiro maldito. Aproveita que os malditos do STF anulou as condenações do Moro, né? E deixa pra lá. Deixa pra lá o passado daquele desgraçado. Né? E aí não pode falar mais do passado de político nenhum. Por que tá querendo passar pano lá por causa do presidente? Não, que cometeu esse, aquele erro. No caso lá, não, porque não pode comentar da mansão de 6 milhões de reais lá do Flávio Bolsofilho. Meu filho, na mesma forma que a gente tem que cobrar a justiça em relação ao Lula, no caso do triplex e no caso do sítio de Atibaia, da mesma forma a gente também tem que cobrar a justiça em relação ao Bolsofilho e de satisfações acerca daquela mansão. Tá? O que vale para um, vale para outro. Entendeu? Porque uma das promessas do governo Bolsonaro é o quê? Combate à corrupção. Cadê que está sendo combatido, hein? Porque foram privilegiados, existe até hoje.
Ele e a família Bolsonaro falaram que eram contra o foro privilegiado. O que o presidente faz? Pede foro privilegiado para os seus filhos e para si mesmo. Né? Principalmente nessa questão dessa CPI aí, da pandemia, que não vai dar em nada. Porque CPI nunca deu em nada aqui nesse país. Tá? Ah, meu Deus. Ah, não, porque o dólar caiu, né, de 5,70 para 5,20. Grande bosta. Porque na época que o Bolsonaro foi eleito, o dólar estava a menos de R$4, tá? Grande bosta, né? Grande economia. Ah, Bolsonaro é tipo um Rambo lutando contra o sistema. É tipo, pra mim tava pro recruta zero, meu querido. Você falar que o Bolsonaro é a continuação do sistema, meu filho. É, da mesma forma como o Lula e a Dilma compravam o apoio do Congresso, o Bolsonaro também faz a mesma coisa. Gastando 3 bilhões em emendas parlamentares para ter o apoio do Congresso. E o pior, sabe qual é? O vampirão do Temer, né? O conde Vladimir Temer, também comprou apoio do Congresso para aprovar algumas emendas. Aí eu te pergunto, o Bolsonaro comprou o apoio do Congresso. Qual emenda parlamentar que ele está apoiando? Qual emenda até agora foi aprovada por esse Congresso que foi comprado? Nenhum. É só para livrar os filhos dele de investigações e para ele não sofrer futuros impeachment. Um possível impeachment. Né? E ainda vem uns idiotas aqui dizendo o seguinte. Ah, não, mas você tem que levar em consideração quão difícil é governar o país. Meu querido, se fosse fácil, até um jumento igual você governava. Até um jumento que fala uma merda dessa governava. Se fosse fácil governar o país, até eu prestava para poder ser presidente. Mas é justamente por ser difícil colocar ordem nessa bagaça, é que a gente tem que ficar cobrando e não idolatrando. Meu presidente. Bosta, velho. O país tá uma merda e vem uns palhaços com umas desculpas desgraçadas dessa. Né? Ah, cara. E tá uma piada, não. E o cara ainda vem de falar que o Brasil tá dando tudo certo. Que o Brasil tá lindo, maravilhoso e cheiroso. Com o Brasil que ele vive. Sabe? Com toca de coelho ele entrou pra entrar num país de maravilhas. Eu quero saber. O Brasil tá uma bosta, cara. E eu não preciso falar muito que o vídeo já tá longo, né? Ah, cara, o Caio Coppola, cara, ele foi um cara que eu já cheguei a respeitar. Na época que o Coppola era uma pessoa crítica mesmo, porque tem que ser crítico da esquerda e também da direita também, tá? Entendeu? Na época, ele era, cara, dava gosto de ver ele debater. Dava gosto de ver ele debater quando ele debatia contra a esquerda. Né? Quando ele debatia contra pessoas que estavam do lado errado. Mas agora que ele se tornou um gado, vendo que hoje, ele sabe que hoje o governo Bolsonaro é um PT 2.0, é um novo PT, é o bolsopetismo. Faz exatamente tudo que o PT quer para o PT não voltar. Faz exatamente as mesmas coisas que o Lula e a Dilma faziam em seus dias. Faz exatamente a mesma coisa. Ao invés de ele criticar, não. Fica aí puxando, enchendo o saco. E hoje ele se tornou aquilo que ele criticava um dia, né? Ah, caraca. Aí o cara que antes falava que o Bolsonaro era o Bolsonaro e uma leoa, hoje é o mesmo sujeito que quer ir falar que ele é um Rambo lutando sozinho na mata contra o sistema. Tá. Falou. E eu sou o Chuck Norris. Mas se você assistiu, comenta aqui embaixo o que você achou. Comenta aqui embaixo. Deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha, comenta. Ah, cara, eu tô indo lá para a escola dominical. Eu devo estar postando esse vídeo lá pela hora do almoço, né? Eu vou para a igreja lá porque a gente tá precisando orar um pouquinho. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz, que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Até, tchau e fui! Para minha surpresa, o deputado federal Kim Kataguiri, do MBL, voltou atrás na sua própria palavra e criou um impasse para não debater comigo. Aliás, um debate que ele mesmo propôs e que eu aceitei no mesmo dia. Mentira!
Mas além de voltar atrás no que disse, criou outras exigências, como por exemplo, realizar o debate ao vivo. Ah não, aí ele está falando. Mete a bala nele, mata esse danado! Criando a narrativa ridícula de que eu tenho medo de debater ao vivo. Ah não, eu falei que não quero ir, eu não quero ir. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Olhem a minha biografia recente. Parece que o medo dominou as nossas autoridades públicas, o pânico. Numa questão complexa, como é o combate à pandemia, eles só ouvem um tipo de especialista, que são os médicos infectologistas, e entre esses profissionais da medicina, só aqueles que propõem uma única abordagem, que é trancar todo mundo em casa. Vamos pensar aqui, se eu quebro a perna, eu vou no ortopedista. Um problema do coração, no cardiologista. Para enfrentar uma pandemia, acho, no mínimo, recomendável se ouvir quem? Infectologistas. E com todo respeito ao Kim, eu não debatia com estudantes universitários como é o caso dele. Eu não passo pano pra nazista. Mas tem um pano de... Que horror, Fefito. Você tá falando que eu passo pano pra nazista? Não, pelo amor de Deus. Eu não passo pano pra nazista. A carapuça não foi pra você. Tem um pano... Essa carapuça serve. de fundo, que é o Não tem seguinte. carapuça nenhuma, cara. Você não vai falar um absurdo desse no ar, você tá louco? Então vai tomar no cu. Eu debatia com mestres e doutores em direito de grandes bancas. Eles aprovaram na LOA um fundo eleitoral bilionário, 2 bilhões de reais, para financiar os seus projetos políticos pessoais de perpetuação no poder, né? Então, em 2015, a gente teve a aprovação das emendas parlamentares individuais. A gente está falando aí de uma coisa na ordem de 9,5 bilhões de reais, né? São 15 milhões para cada deputado, para cada senador, para alimentar os seus currais eleitorais. Em 2019, vem a aprovação das emendas de bancada, mais uma mordida de 5,9 bilhões de reais. E aí você tem as emendas parlamentares, a número 100 e a número 102, que tornam aí essas despesas impositivas, não só impositivas, mas também prioritárias. E para piorar tudo, na lei de diretrizes orçamentárias e nos PLNs que alteram essa lei, foi mudada a rubrica e mais de 30 bilhões de reais que estavam nas mãos dos ministérios passaram para as mãos de um relator geral do orçamento que ninguém sabe quem é. As emendas parlamentares individuais que foram aprovadas como impositivas em 2015 contaram com o apoio do então deputado federal Jair Bolsonaro. O quê? As emendas de bancada que foram aprovadas por propostas de emenda à Constituição em 2019 foram aprovadas com o apoio do agora presidente Jair Bolsonaro, inclusive com um discurso do Eduardo Bolsonaro na Câmara falando que aquilo era uma vitória do governo. Como? A lei de diretrizes orçamentárias ela foi aprovada, dando mais poderes para o relator do orçamento numa sessão na Câmara em dezembro de 2019, na qual os deputados que integravam a base do governo disseram que a orientação do governo era votar sim. A gente não sabe a posição do Eduardo Bolsonaro, porque ele não estava na Câmara, ele estava viajando. Tá bom. Sobre os PLNs aos quais o Caio se refere, são PLNs devolvendo parte do poder do relator do orçamento que foram enviados pelo presidente Jair Bolsonaro, são assinados por ele. E aqui não é mais 30 bi o controle do relator do orçamento, porque o Congresso manteve o veto 52, que na verdade vetou o artigo 64A da LDO, que era o que dava o poder para o relator do orçamento. Então a gente tem uma situação aqui que primeiro o Jair Bolsonaro apoia as emendas impositivas, depois o governo também diz que é uma vitória do governo essa autonomia do parlamento, e aí come bola em relação à LDO, faz um acordo com o Congresso por detrás das cortinas e vai para as redes sociais inflar o público. Se fodeu. Tá tudo gravado e eu vou mostrar para vocês as flagrantes contradições desse jogo. O que não quer dizer, e agora é um outro lado da história, o que não quer dizer que o Bolsonaro seja um leão, né? O Bolsonaro, ele tá mais para uma leoa. É a leoa que protege os filhotes a qualquer custo. É verdade, é só ver qualquer documentário aí sobre a vida nas savanas, né? E nem isso, porque você nunca vai ver um leão ou uma leoa pedir arrego para uma hiena. E se a cúpula do judiciário são hienas, que leão é esse que barganha com elas ao invés de enfrentá-las? Ou alguém aqui está satisfeito com a decisão mencionada pelo Edgar do STF, que favorece o Flávio Bolsonaro e que travou pelo menos, Vini, 700 investigações e processos, né, de crimes do colarinho branco? É isso mesmo que vocês viram e ouviram. Será que alguém está satisfeito aí com a nomeação de um procurador-geral da República
que é simpático à esquerda e ao progressismo, né? Então, cadê você nessa savana, Bolsolion? Eu não faço a menor ideia, metaforicamente, de qual bicho representaria melhor o nosso presidente. Mas leão que se acerta com hiena não é um leão de verdade. É isso mesmo que vocês viram e ouviram. Assim, eu achei o vídeo engraçado e provocativo. Eu não vi grandes problemas, exceto pela frase final, que diz o seguinte, abre aspas, vamos apoiar nosso presidente até o fim e não atacá-lo. Já tem a oposição para fazer isso. Apoiar até o fim traz uma ideia de lealdade, que obviamente é uma qualidade positiva. Mas para quem tem escrúpulo, certo? Para quem tem escrúpulo, a lealdade, ela jamais vai suplantar, ela jamais vai superar, ela jamais vai ultrapassar a fidelidade a princípios e valores. A única coisa que eu sei fazer direito é defender meu presidente. Mas e eu, por exemplo? Alguém tem a pachorra de falar que eu ataco o presidente da República? Não. Eu que me considero um conservador e patriota, inclusive, será que eu acabei de atacar o presidente da República ao argumentar que numa savana ele não é um leão porque ele transige com hienas? Certamente que sim. Né? Ou será que eu apenas critiquei o presidente, que é muito diferente de atacar, e tá aí o dicionário repleto de sinônimos e significados para quem tiver alguma dúvida. A sabedoria popular, ela valoriza não só a crítica como o alerta. É como diz aquele ditado, quem avisa, amigo é. Então é infinitamente melhor o governo ter críticos de boa fé que apaniguados puxa saco. É isso mesmo que vocês viram e ouviram. Mas qual que é o único mecanismo de controle democrático, né, inscrito na Constituição ao STF? É justamente o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, que requer 2/3 de apoio no Senado. Portanto, sem um escândalo nacional que mobilize a opinião pública, isso é impossível. Tanto que o senhor Davi Alcolumbre, presidente do Senado, ele está sentado em cima de 3 pedidos de impeachment bem fundamentados contra o presidente do STF, o senhor Dias Toffoli. Então, assim, é para isso, pessoal, que serve uma CPI. É montar um circo que só depende do apoio de 1/3 dos senadores. Aí é questão de apurar os fatos, escancará-los aí perante a opinião pública nesse grande teatro que é Brasília. E vamos lá, recordar e viver. Foi assim que começou o desmonte do Mensalão, com a CPI dos Correios. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! O terceiro ponto é que a Lava Toga, ela travaria a pauta do Senado, especialmente a reforma da Previdência. Agora, desde quando que uma única comissão consegue inviabilizar a aprovação, enfim, de outras pautas? Isso não faz sentido nenhum. Existe um esforço nacional pela aprovação da nova Previdência e é uma questão que vai passar porque tem que passar. E vamos atentar para o maquiavelismo desse argumento, né? Então a gente deixa de investigar aí os abusos de autoridade, os crimes de responsabilidade da cúpula do judiciário, porque para governar a gente precisa atuar em conluio com um sistema podre. Isso é o velho presidencialismo de coalizão, não é a tal da nova era que foi tão amplamente prometida e divulgada. E aqui nesse momento eu queria recomendar para o ouvinte da PAN que assistisse a um vídeo visceral do youtuber Nando Moura sobre esse assunto. O vídeo se chama Lava Toga. E assim, é nítida, é patente a indignação dele que é bem genuína. Só que do nada, esse mesmo rapaz se diz tão fiel à sua essência, à sua palavra, teve uma mudança súbita de opinião. Mudou radicalmente de postura, fazendo jus à sua reputação de vir a casar. E aí, então, o que você acha que aconteceria durante um debate ao vivo? Não sei. Em tempo real, essa milícia digital do MBL já ia editar trechos do vídeo. Já ia viralizar memes. Conversei com o filho aí. E já ia criar narrativas para me atacar. Problema seu. E sendo eu o publicador exclusivo do conteúdo do debate, incluindo material de divulgação, fica muito mais difícil para o MBL criar as suas narrativas.
e fica praticamente impossível eles atingirem o verdadeiro objetivo deles com esse debate, que é usar a minha credibilidade e a minha visibilidade para ganhar visualizações, monetização, inscritos e, acima de tudo, palanque político. Será? Só por causa desse comunicado, o nosso canal ganhou mais de 50 mil novos inscritos, atingindo uma marca impressionante para quem tem menos de 50 vídeos publicados, de 1.250.000 pessoas. Por essas razões, desde o dia 19 de abril, eu só aceitei debater presencialmente, com regras claras, mediação profissional e controle de publicação. Vamos às regras do debate. Bom, dentro do vasto universo de assuntos relacionados aos poderes da República, serão debatidos 5 temas. 2 escolhidos pelo Kim, 2 escolhidos por mim e um último tópico de consenso escolhido por nós dois. E os temas devem ser definidos aí com antecedência de 48 horas a realização do debate. Haverá falas alternadas de 2 minutos, 1 minuto e 30 segundos, prorrogáveis por no máximo 15, 10 e 5 segundos, respectivamente. Ou seja, contando aí com as intervenções do mediador, dá uns 40 minutos de debate. 1 hora depois. No momento da fala de um, o microfone do outro será cortado, tá? E vai ter um cronômetro para nos ajudar a controlar o tempo de fala. Naqueles temas que o Kim escolher, ele fala primeiro e vice-versa. No último tema, a gente sorteia a ordem na hora mesmo. Sobre a postura do mediador, ele vai fazer uma introdução sobre cada tema e depois das falas iniciais ele pode interceder, vai comentar, até com alguma pergunta. 2 horas depois. Muito importante, as penalidades serão aplicadas a critério do mediador quando provocado por alguma das partes. Se houver qualquer ofensa pessoal, o ofensor será penalizado em 30 segundos, e na sua fala seguinte, o ofendido terá 45 segundos extras como direito de resposta. E se algum debatedor fugir demais do tema, vale a mesma penalidade. 3 horas depois. Sobre a estrutura do debate e as exigências sanitárias. Bom, como eu já disse antes, o evento será realizado em período noturno, dia 28 ou 29 de maio, em instituição de ensino próxima à Avenida Paulista. Não terá plateia, nenhuma plateia, os debatedores e o mediador não podem levar nenhum acompanhante. Além disso, os debatedores também não vão ter nenhuma fonte de consulta, seja ela eletrônica ou impressa, e vai ser disponibilizado pra gente papel em branco e caneta para fazer anotações lá na hora. 2 mil anos depois. E finalmente sobre a veiculação. O debate vai ser gravado em múltiplas câmeras, para edição legal, mas nenhuma fala dos debatedores vai poder ser editada. A publicação do debate completo vai ser no meu canal do YouTube, na semana seguinte, sem nenhuma edição mais do tempo. E se eu for publicar qualquer teaser, material de divulgação antes da estreia, eu me comprometo a não fazer nenhum corte editorial nas falas do Kim. Que ao contrário do Kim Kataguiri, eu tenho palavra e não volto atrás nos compromissos que eu assumo e nas condições que eu aceito.